Iniciando gravação, tudo certo, funcionando, 2 arquivos gerados, tudo certinho. Olá, olá, gente. Essa aqui que é a aula número 7, aula número 7. E aí um lembrete, aula número 7 é continuidade da aula 6, mas assista esta aula, você vai entender mesmo não tendo assistindo a não tendo assistido a aula 6, então assiste aqui, depois você volta lá na aula 6, assiste ela também. Então continua aqui nessa aula até o final, tem muita coisa aqui que você vai aprender sobre planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento. Então vamos lá, gente, eu sempre faço a mesma introdução, a mesma coisa. O tema da aula, né? Qual que é o tema da aula? É a base do PPCP, do Planejamento, Programação e Controle de Produção, a base do PCP, base do SNOP, do SNOI, do planejamento de materiais, do planejamento de demanda, do IBP. Esta é a base para todas estas áreas, para todas, todas, sem exceção. Então, todas as áreas relacionadas a planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, colhem desta fonte que eu vou falar aqui hoje. Você precisa conhecer sobre isso. Já falei na aula 6, tem quase 2 horas ali na aula 6 falando exatamente sobre isso, então continua aqui que vai mudar sua visão sobre essa área e com certeza vai facilitar a sua vida aí num próximo passo de carreira, numa promoção, num salário melhor que talvez você esteja buscando, tá? Então, vamos lá. Primeiro, bem-vindo ou bem-vinda. Aqui você encontra, deixa eu mudar aqui, ó, que eu vou fazer a introdução. Olhando para cá. Vamos lá então. Primeiro, bem-vindo ou bem-vinda. Aqui você encontra tudo que você precisa saber sobre planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, tudo que você precisa para resolver os seus problemas, tá? Para crescer profissionalmente, para ganhar mais, ter uma rotina mais tranquila. Eu sei que essas áreas aí são uma confusão, já passei por isso, vou falar um pouquinho da minha história aqui, você vai entender. Então você precisa encontrar formas para ter uma rotina mais tranquila. Você que trabalha nessas áreas, quer começar uma carreira nessas áreas, ou está participando de algum processo seletivo, ou ainda você que vende consultoria para empresas, tudo o que eu falo aqui com certeza vai te ajudar de alguma forma. Se você já assistiu a aula anterior, você sabe, tá, que eu sempre faço essa introdução e tem muita gente nova que ainda não assistiu a aula lá no Instagram, tem muita gente nova chegando, e aí eu trago essas pessoas aqui pro YouTube, então tem muita gente nova, e além de, então eu tenho sempre que fazer essa introdução, tá? Eu vou fazer até a aula 100, até a aula 500, até a aula 1000, sempre a introdução para você entender com detalhes o que é essa carreira, tá? O que acontece, como você pode se desenvolver. Essa introdução é sobre isso. E se você já assistiu e acha que você não precisa saber essa introdução, errado, tá? Você precisa ter tudo que eu falo aqui nessa introdução de cor, tá dentro da sua cabeça, porque aqui você conhece os níveis dos profissionais, você entende como dar um próximo passo, o que você precisa saber e entende como é possível dar esse próximo passo. É isso que eu falo nesta introdução. E aqui, tá? Você encontra teoria, técnica, prática e metodologia. Por que eu coloquei nessa ordem? Porque quando você junta teoria com técnica, coloca em prática, você constrói uma metodologia. E isso é construído ao longo dos anos, tá? E é metodologia que faz você entregar resultado, crescer e se desenvolver profissionalmente. Ao longo da aula, agora para um pouquinho, tá? Para prestar atenção nessa parte que eu vou falar. Ao longo da aula, você com certeza vai anotar várias coisas, tá? Várias coisas. Você vai ter vontade de anotar várias coisas, porque tem muita coisa aqui que você já vai conseguir aplicar no seu dia a dia. Então, separa papel e caneta aí para você poder anotar, ou separa algum lugar que você possa digitar enquanto você está assistindo a aula e tenho certeza que você vai tirar muita ideia daqui, e esse é o meu compromisso, que você saia com algumas ideias, com algumas coisas que já mudem a sua forma de olhar para essa área, já mudem a sua forma de entregar resultado, tá? E além dos 2Ts MP, aqui que é 2Ts MP? Teoria técnica, metodologia e prática, é assim que eu chamo esse bloco, tá? Eu vou trazer também muito conteúdo sobre comunicação, liderança, influência nestas áreas, porque sem comunicação, liderança, influência, você não avança. Isso precisa ficar claro na sua cabeça. Você não pode ser só um profissional técnico que entrega resultado. Isso não vai te desenvolver, não vai fazer você crescer. E o conhecimento
e a capacidade de entregar resultados vão te levar até um ponto, tá? Até um ponto e essa é a base, tá? Para você poder crescer e se desenvolver, conhecimento, você entregar resultado. Mas isso não é suficiente. Você precisa saber como liderar e comunicar. Mesmo que você não seja um líder, você tem que comunicar para os lados, liderar para os lados, liderar para cima. Você tem que fazer isso, isso te transforma num profissional muito diferenciado. Lá atrás da minha carreira, lá atrás, eu lembro que em vários momentos eu ouvia, não, você vai ser o nosso próximo líder, porque eu já liderava, eu já tocava as áreas dessa forma. Então, você precisa agir desta forma, entender que liderar, comunicar, influenciar é fundamental para o seu crescimento e desenvolvimento. E aí você se pergunta, né, mas quem sou eu, né? Quem é você que está aí falando sobre isso? Meu nome é Marcel Alonso, tem 22 anos que eu trabalho nessa área, nestas áreas, com planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, tudo que envolve fábrica, que envolve abastecimento, que envolve planejamento de demanda. 22 anos entregando resultado, estudando muito sobre essas áreas, e lá no começo da minha carreira eu tive um mentor. Graças a Deus, eu tive um mentor lá no começo da minha carreira. Ele foi meu chefe lá no início da carreira e ele já tinha 28 anos de experiência na área. 28 anos de experiência. Não era pouca coisa, não. Então eu brinco que, se você fizer uma conta, tem 50 anos de experiência que eu estou trazendo aqui para você. E além disso, é importante você saber que uma parte sobre a minha carreira, tá? Nos últimos 6 anos, eu toquei a operação logística do iFood, uma operação super complexa, talvez a operação mais complexa do mundo, tá? Esse tipo de operação com altíssima frequência, necessidade de planejamento de capacidade, tecnologia, construção de time, liderança. Eu liderei um time de 500 pessoas no iFood. Então é importante você saber dessa parte. Depois, me conhecendo melhor, você vai saber um pouco mais sobre a minha carreira. E o ponto é que, por que que eu trago isso aqui para você? Porque eu não sou um maluco que chegou aqui falando sobre essas áreas. Não, tem 22 anos de experiência e é um mix entre uma experiência tradicional, no mundo tradicional de manufatura, e uma grande experiência no mundo onde tem uma operação com altíssima tecnologia rodando. Então, é isso que eu vou explicar aqui para vocês, é com base nisso que eu produzo todo este conhecimento. Na aula anterior eu já falei sobre isso, eu vou falar de novo aqui. Eu vou resgatar as anotações da aula anterior. Cadê? Cena Lousa. Cena Lousa. É assim que você vê a aula, tá? E eu vou falar sobre isso, a mesma coisa que eu já falei lá na aula 6, aqui a aula 7. Depois eu vou fazer um resumo do que eu falei na aula 6 para você conseguir seguir adiante aqui nessa aula. Mas antes disso, deixa eu falar a outra parte da introdução que eu sempre falo, tá? O meu objetivo é te levar de caiu de paraquedas até mestre nessas áreas. Esse é o meu objetivo aqui. E o que é isso, tá? Mas o que é levar de caiu de paraquedas até mestre? São 5 níveis, tá? Nesta área. São 5 níveis. Existem 5 níveis de profissional nestas áreas. Caiu de paraquedas, iniciante, aprendiz, profissional e mestre. São estes 5 níveis destas áreas. E o que é isso, tá? Caiu de paraquedas é extremamente comum nessas áreas. É quem entrou sem querer na área, trabalhava na produção, era operador de máquina, auxiliar de embalagem, auxiliar de produção, alguma coisa assim, e caiu nessas áreas. Esse foi o meu caso, eu era auxiliar de embalagem, não era nem operador de máquina. E aí eu caí de paraquedas nessa área lá atrás, 22 anos atrás, então esse foi o meu caso. Depois você tem o iniciante. O que é o iniciante? O iniciante é alguém que ele ainda não entrou na área, mas ele está estudando sobre a área. E tem muita gente assim, tá? Nessa área também. Muita gente assim que tem interesse, quer saber mais, quer conhecer mais sobre a área. Então, esse é o iniciante. O aprendiz. O que é o aprendiz? No meu caso, eu fui caiu de paraquedas e depois eu virei um aprendiz. Logo, rapidamente eu virei um aprendiz. O aprendiz ele já
trabalha na área, ele está estudando sobre e ele começa a estudar sobre a área também, começa a ir atrás de conteúdo, atrás de conhecimento, se aprofundar. Então esse é o aprendiz, ele tem interesse e começa a ir atrás. E ao mesmo tempo ele consegue conectar com a prática, isso facilita muito a evolução dele, e você pode estar nessa condição de aprendiz também. Aí depois tem o profissional. O que é o profissional? O que é o profissional da área? Também já fui um desses, tá. O profissional ele domina um contexto, então um tipo de operação ele consegue dominar. Esse é o profissional. Um tipo de manufatura, um ambiente produtivo, uma forma de fazer o sequenciamento de produção, uma forma de fazer o planejamento de materiais, o planejamento de abastecimento. Então, em um contexto, em um tipo de operação, ele domina, domina. E aí o que acontece? Se ele vai para uma outra empresa que tem o mesmo tipo de operação, ele vai conseguir executar com excelência ali também. Só que qual o problema do profissional? Ele ainda não é mestre da área. E aí, quando ele vai para um outro contexto de operação, ele tem muita dificuldade. Comigo aconteceu exatamente isso. Eu dominava um tipo de operação, dominava mesmo, sabia exatamente como fazer, onde colocar os pontos de controle, como controlar, como fazer a demanda, como alinhar com o cliente, como alinhar com a fábrica, como fazer uma projeção de médio prazo, como levar um nível de serviço a um ponto de excelência, como baixar os estoques, como antecipar a produção, sabia fazer tudo isso num contexto. Só que aí eu fui para um outro contexto, um outro ambiente produtivo, que tinha coisas completamente diferentes. Era uma operação que tinha 6 ou 7 tipos de produção, tipos de operação em uma fábrica só. Eu tive muita dificuldade para conseguir entregar resultado, muita, muita mesmo, porque eu era um profissional. Eu entregava em um contexto, mas quando eu fui para um outro contexto, eu não consegui conectar ali o que era da teoria técnica, colocar em prática para eu entender aquele novo contexto. Eu não consegui fazer isso. Eu não era mestre. Então, o mestre ele consegue atuar em vários contextos. Ele vai para vários tipos de operação e consegue identificar. Eu vou colocar um ponto de controle aqui, vou fazer dessa forma. Esse trecho eu vou controlar desse jeito aqui. Esse outro eu não vou controlar, vou deixar num processo autônomo ali com a operação. Então, o mestre consegue fazer isso dessa forma. E quando você vai para um pensamento de consultor da área, um consultor, alguém que faz implementação, eu vou falar que tem, mas nem todos são assim, tá? Mas tem que ser um mestre da área, tem que ter o conhecimento de todos os ambientes. Não vai tentar entrar num cliente, tentar implementar alguma coisa e não vai conseguir entregar resultado. Então é muito crítico isso. Então, esse é o mestre, estes são os níveis, e o meu objetivo é que você consiga estar aqui, tá? Estar aqui como mestre da área, estar aqui nesse ponto. E por quê, tá? Porque é óbvio que a remuneração maior, ela tá nesses 2 blocos aqui, ó, profissional e mestre. Tá nesses 2 blocos. Então se você quer crescer, se desenvolver, quer ter uma remuneração melhor, quer, estar pronto para oportunidades melhores, é isso que eu quero. Você precisa estar, mesmo que você ainda não esteja numa oportunidade de profissional, você precisa estar pronto para isso, tá? Esse é o meu objetivo. E aí, em algum momento eu falo sobre remuneração também para você entender como que você navega nesses pontos. Eu naveguei, eh, aqui eu só não fui iniciante, tá? Porque eu nunca estudei a área sem estar atuando. Então fui de caiu de paraquedas, aprendiz, profissional e mestre. Por que que eu falo que eu sou mestre? Porque a última experiência é um exemplo disso, tá? Tocar uma operação de delivery com 34 milhões de entregas por mês, com planejamento de capacidade a nível Brasil, mais de 800 cidades, 350 mil restaurantes, minto. 350 mil era o total ali, mas mais ou menos 250 mil restaurantes operando nesse modelo. São 250 mil fábricas espalhadas pelo Brasil que você tem que entender capacidade, administrar capacidade. Então é um outro contexto e só conhecendo a dinâmica da área para conseguir operar isso direito. E é essa experiência que eu trago aqui para você. Indo mais adiante ainda, aqui é uma parte de compromisso, tá? Que eu sempre falo. Eu tô aqui gravando aula, gravei a aula 6, que é a primeira parte dessa aqui, aula número 6. 2 horas ali de conteúdo da aula 6. Essa aula aqui vai para 1 hora e meia, provavelmente 1 hora e 20, que é o complemento ali da aula 6.
Eu tô aqui dando 150% da minha parte, tá? Dando 200% na verdade da minha parte, gravando conteúdo, trazendo conhecimento para você aqui gratuito, e você precisa dar o seu 50% também. Por isso que eu brinco aqui, tá? Eu te desafio a lá no assistir a aula até o final e colocar nos comentários: "Eu assisti até o final". Porque é isso que vai fazer você crescer e se desenvolver, é o conhecimento, é entender, porque aí você chega no seu dia a dia de trabalho, você se depara com um problema, se você tem o conhecimento na mão, você resolve isso tranquilamente, tá? Tranquilamente. Outro dia eu estava conversando com um mentorado e ele me trouxe um problema que, que com um pouco mais um pouco mais eu estou exagerando, tá? Mas com conhecimento você resolve aquele problema facilmente, facilmente. Então a falta de conhecimento vai te travar. Entende? E aí esse mentorado, ele estava com uma diretoria nova na empresa, cobrando as coisas ali, e ele precisava de uma ajuda para resolver um problema específico. Se você domina os conceitos, você resolve qualquer tipo de problema nessas áreas, qualquer tipo de problema. E aí, de novo, tá claro que não é só dominar os conceitos, você tem que dominar liderança, influência e comunicação também, senão você vai travar. E ó, são 16 minutos aqui de introdução, mas está vendo como essa introdução é importante? Fundamental para você essa introdução. E aqui eu vou pular uma parte aqui da introdução, que eu faço em todas as aulas, mas vou pular um pedacinho, porque senão a gente não vai entrar no conteúdo. E eu vou passar pelo conteúdo rapidamente, resuminho da última aula, bem rápido para você entender. Vamos ver aqui, ó, se eu consigo através das anotações da outra aula. Vou através das anotações da outra aula. Planejamento de produção, tudo aqui, ó. Planejamento PPCP, planejamento, programação e controle de produção. Só deixa eu dar um intervalo, tá? Aqui, ó. Tomar uma água. Tomar uma água, descansa. Então vamos lá. Seguindo com a aula número 7. A base do PPCP, Planejamento, Programação e Controle de Produção, Planejamento e Controle de Produção, SNOP, SNOI, Planejamento de Materiais, Planejamento de Demanda, IBP, enfim, tudo se resume a isso. E eu vou fazer um resumo de 5 minutos, talvez, aqui da última aula, para você entender. Então, tudo se resume a 3 conceitos, tá? Mas, de novo, não quer dizer que você não precise de outros conhecimentos além desses 3 conceitos. Ah, mas o que que esses 3 conceitos resolvem? Eu vou para o que são esses 3 conceitos. Horizonte de tempo, granularidade de tempo e granularidade da análise. São estes 3 conceitos, tudo funciona sobre isso, tá? Nada do que foi escrito sobre planejamento de produção, sobre SNOP, sobre todas essas áreas, nada do que foi escrito foge destes 3 conceitos, tá? É tudo sobre esses 3 conceitos e a integração dos 3. Tudo funciona desta forma. E o que que esses 3 conceitos resolvem e você vai entender mais ao longo da aula? Entendimento de como tudo funciona, então como essas áreas funcionam, tá? Como tudo se conecta, você vai entender com clareza, com mais clareza como tudo isso se conecta. Clareza nas suas tomadas de decisão. Importante você ter isso claro na sua cabeça. Você precisa saber que tipo de decisão você está tomando, por que você está tomando. E tem muita gente, muita empresa que erra aí na tomada de decisão ou não consegue instruir a líder, ou o profissional, né, que não consegue instruir a liderança da empresa na tomada de decisão correta. Então você precisa ter essa clareza na tomada de decisão. Então esses 3 conceitos resolvem isso. Terceiro ponto aqui, a segurança na tomada de decisão. Você precisa ter certeza da decisão que você está tomando. E aí, nesta área, você precisa ter também certeza de que você vai tomar uma decisão errada. Ah, como assim? Você precisa pôr, eu vou dar um exemplo, tá? Você precisa, e através desses conceitos você chega nesse ponto, você precisa saber se você tem um item com alta possibilidade de desvio de demanda, e aí você tem que saber que decisão você está tomando em relação àquele item. E quando você sabe que ele tem um alto desvio de demanda, você sabe que aquela decisão que você está tomando, ela pode levar o item a sobrar ou faltar no estoque. Daí quando você tem segurança de que isso vai acontecer, você constrói as ações e já deixa elas
prontas para os 2 cenários. Ah, se sobrar eu faço isso, se faltar eu faço isso. Então isso, são conceitos que te dão mais segurança na hora de tomar decisões. Clareza dos momentos para realizar cada tipo de análise, aqui é a mesma coisa, tá, a mesma coisa. Você precisa saber quando você vai olhar o curto prazo, o médio prazo, o longo prazo, quando você para olhar o que vai acontecer daqui 6 semanas, daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui 9 meses, e quando você integra tudo isso, e você a partir do momento que você usa estes conceitos integrados, você tem visibilidade e consegue saber, a decisão que você está tomando hoje, qual o impacto dela no futuro. Fundamental isso. E aí eu vou voltar num outro ponto. Você passa a ser um profissional com muito mais credibilidade, porque se você consegue ter clareza, você passa clareza para a liderança, e a liderança olha e tem muita segurança no trabalho que você está fazendo, tá? Clareza das decisões para todas as áreas impactadas, planejamento e controle de produção, planejamento e controle de materiais, enfim, todas essas áreas, demanda também a mesma coisa. Estas áreas impactam demais todo o entorno e você que trabalha nessas áreas, você sabe disso. Você sabe que uma decisão que você toma pode destruir o resultado da produção, você sabe que uma decisão que você toma pode levar um produto à falta e aí acabar com o resultado de vendas. Então, se você tem clareza de que uma outra área será impactada em função de uma decisão que você está tomando, você consegue comunicar a outra área e- e trazer a outra área para tomar decisão junto com você, envolver a outra área para tomar decisão junto com você. Eliminação de dúvidas, desconfortos nas decisões tomadas. Isso tudo aqui eu escrevi, tá? Na aula anterior. Eu estou trazendo aqui já escrito para acelerar o processo, mas você assiste a aula anterior também, porque é importante você pegar esse processo, a explicação de tudo isso de uma outra forma, com um pouco mais de tranquilidade. Então, eliminação de dúvidas e desconfortos nas decisões tomadas. Já dei exemplo de decisão aqui, que a partir do momento que você consegue compartilhar, ter clareza, dar visibilidade, acabou o desconforto, porque você foi lá e tomou uma decisão em conjunto. Não existe mais, tá faltando produto porque o PCP ou alguma outra área não está entregando, não está fazendo o trabalho direito. Isso desaparece. Desaparece. Porque você passa a compartilhar as decisões e, e, e as dúvidas desaparecem. Claro que sempre vai ter desconforto e tudo mais, mas eu estou falando aqui de um ponto de vista de organização da estrutura, de clareza, de alinhamentos. Aumenta a sua credibilidade como profissional. Já falei sobre isso aqui, tudo isso que eu falei. Se você faz isso da forma correta, a sua credibilidade aumenta absurdamente. Aumenta demais. Você vira referência ali, vira o centro para que o centro de organização ali para tomada de decisão. Você influencia todos, você vira peça-chave ali no jogo, tá? E, obviamente, que isso aumenta as suas chances de crescimento. Falei sobre isso muito na outra aula, e aí dá para listar um monte de coisa aqui, mas eu vou parar por aqui. E os conceitos são horizonte de tempo, granularidade de tempo e granularidade da análise. Estes são os conceitos e vou trazer, eu vou ter que passar por isso aqui para você entender um bloco aqui e aí depois eu já entro no que é continuidade da aula anterior. Então, nada do que foi escrito funciona sem estes conceitos e sem a integração dos três. Deixa eu dar o exemplo do processo de SNOP. Se você não sabe o que é um processo de SNOP, Sales and Operations Planning é um processo que, que deixa eu falar. Criaram isso aqui porque isso aqui, ó, o PPCP não estava funcionando direito, tá? O do PPCP não estava funcionando direito. Então, o planejamento não estava funcionando direito. Aí foi alguém lá e criou o SNOP. E aí toda empresa tenta implementar um SNOP para ter visibilidade de médio prazo e tudo mais. Esse é o resumo aqui, mas essa é a parte crítica disso. Esquece isso, não fale isso, não leve isso adiante, tá? Porque você precisa vender aí o processo de SNOP como algo super positivo e é super positivo, mas não é ele que resolve os seus problemas, tá? E aí uma outra curiosidade, tá, do processo de SNOP. Eu estava conversando com uma pessoa no direct, eu respondo todas as perguntas no direct do Instagram, tá? Para você saber. Então eu estava conversando, uma pessoa está implementando um SNOP em uma operação super
super diferente, muito diferente do normal. E aí o que ela falou: "Ah, eu mando o número do SNOP por e-mail, e aí as pessoas não as outras áreas não estão seguindo o número". Esse é o ponto crítico do SNOP. É o maior problema, criar um número macro de médio prazo, e aí no dia a dia ninguém segue esse número. Então, é o mais crítico. Por isso que trabalhar ali o SNOP desconectado é ruim, é ruim. E eu acredito muito mais nisso aqui, tá? Planejamento, programação e controle de produção, porque isso aqui já nasce junto e não nasce como um processo separado, que é o caso do SNOP. E aí alguém foi lá e criou o SNOI em algum momento, tá? SNOI não existia. A criação de talvez de 5, 6 anos atrás. Não sei nem a data, mas não existia. O que que é o SNOI? Sales and Operations Execution. Então, é a execução do SNOP, sabe? E o PPCP já resolve tudo isso. Mas eu não quero entrar nessa discussão aqui. Eu me empolgo quando eu falo sobre isso, porque é, você não resolve as coisas com uma sigla, você resolve com o conhecimento dos conceitos, ó a conexão com o que eu estou falando aqui, eu nem tinha pensado nisso, mas você resolve com o conhecimento dos conceitos, e aí você entende o que é médio prazo, o que é curto prazo, quando você usa uma granularidade, quando você usa outra, por que você usa uma, por que você usa outra. Então, esse é o conceito. E aí você não precisa saber sobre SNOP, porque as coisas se conectam e eu vou te mostrar como tudo se conecta aqui. Como que o SNOP trabalha? Como que o SNOP trabalha? Eu vou fazer um intervalo aqui, ó, só para lembrar de uma coisa que eu falei lá no começo da aula. Eu desafio você a assistir até o final. Já tem pessoas comentando, tá? Você vai olhar os comentários aí de algumas aulas, já tem gente comentando, eu assisti até o final. Então, coloca lá, eu assisti até o final. O fato de você fazer isso já vai te transformar num profissional diferenciado. Então, reserva um tempo e assiste até o final o que eu estou falando aqui. Assiste mesmo, tá? Assiste. Queria eu ter esse conteúdo assim, desse jeito, de forma mais clara, mais transparente, mais direta. Eu queria ter acesso a esse conteúdo, ter tido acesso a esse conteúdo 22 anos atrás. Isso ia facilitar demais a minha vida. Então, um exemplo do processo de SNOP, tá? Eu me empolguei aqui falando sobre assistir até o final. Eu assistiria todas as aulas, tá? Devoraria as aulas aqui, anotaria, faria pergunta, mandaria no direct, eu ia me incomodar demais, tá? Se eu fosse um profissional da área. E então o processo de SNOP, como que horizonte de tempo, granularidade de tempo e granularidade da análise se conectam ao processo de SNOP? Primeiro ponto, horizonte do tempo. O SNOP avalia um horizonte de tempo maior e isso facilita a tomada de decisão. Perfeito? Então você vai olhar lá para frente, você vai olhar o que vai acontecer nos próximos 12 meses, nos próximos 18 meses, 5 anos, talvez, dependendo do tipo de operação. Então está olhando um horizonte de tempo maior. E aí você olha a flexibilidade ou a dinâmica do horizonte de tempo. Então o horizonte de tempo é um fator do SNOP. Outro fator é a granularidade do tempo. A granularidade, no caso do SNOP, ela é menor, ou seja, quando você está fazendo um sequenciamento de produção, você talvez use a granularidade hora, dependendo do tipo de operação que você tem. Então é mais granular, a granularidade é maior. Granularidade hora, ou turno, ou dia, quando você está ali no dia a dia fazendo o sequenciamento da produção. No caso do SNOP, a granularidade ela é menor. Você tem menos períodos para analisar, período de tempo. Normalmente no SNOP você fecha os períodos em meses e, dependendo da dinâmica, você abre alguns períodos em semanas, mas você nunca avalia o dia no processo de SNOP, tá? E isso facilita a tomada de decisão e acelera aí a tomada de decisão. E aí um outro ponto, granularidade da análise, que é um terceiro ponto. Qual que é a diferença do SNOP? O SNOP tem uma granularidade de análise de dados, né, menor. Que, de novo, isso facilita a tomada de decisão. Você não consegue, por exemplo, pegar esse quadro aqui, ó, que tem um horizonte de tempo. Você não consegue estar aqui em janeiro olhando todos os itens, o que vai acontecer com todos os itens em dezembro. Não, você consolida isso. Você consolida isso por grupo de itens, você consolida isso por família de produto, você consolida isso de alguma forma, ou você consolida isso por
unidade de produção, por célula de produção, você consolida da forma mais inteligente possível, e aí você tem um grupo de dados menor, e isso facilita a tomada de decisão. Claro que não é tão simples assim, porque dependendo da decisão que você toma, com esse grupo de dados menor, você pode estar tomando uma decisão errada, tá? Então, não é tão simples quanto parece. É importante você ter isso em mente também, entender que não é tão simples assim e saber quando você aplica uma granularidade da análise menor ou maior. Isso é a arte, tá? Fazer isso direito é arte. E saber como você consolida também é fantástico o resultado que você obtém quando você faz isso direito. Então, aqui é um exemplo só de como os três conceitos, horizonte do tempo, granularidade do tempo e granularidade da análise, resumem aqui o que é o SNOP. E aí vale para tudo, tá? No planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento. Depois, na outra aula, eu passei e expliquei todos esses quadros, expliquei essa abertura aqui mensal, demanda, produção, estoque. Assiste a outra aula para você ter os detalhes disso. Expliquei esse outro quadro aqui com abertura diária, que são granularidades e horizontes diferentes. Expliquei a abertura semanal. Entrei em granularidade da análise de uma empresa como um todo, receita global e assim por diante. Entrei em informações aqui de granularidade, em granularidade da análise relacionada à operação em si, como que você faz isso. E aí eu cheguei neste ponto aqui, ó, exatamente neste ponto. Então, 32 minutos depois, a gente está começando aqui o que é a aula em si, onde estávamos, né? A gente vai começar de onde a gente parou. Então, onde a gente estava na aula anterior, tá? Onde a gente estava? Deixa eu recordar aqui. Planejamento de demanda, entender qual será o mix de venda de projetar o volume para entender. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos para esse quadro aqui. Que a gente já está entrando em projeções relacionadas. Projeções com. Na verdade, a gente está aqui em granularidade dos dados, tá? Granularidade dos dados. Eu vou explicar aqui é, é, visões para você saber que tipo de granularidade você usa para tomar decisão. Então a gente vai entrar em visões aqui para você conseguir tomar decisão. Deixa eu ficar a tela inteira aqui, porque primeira possibilidade, tá? Continuidade da aula anterior, lembre-se disso. Então, três exemplos para você poder explicar, são três visões para você tomar decisão sabendo qual nível de granularidade você utiliza, tá? Como você faz isso. Então, primeira possibilidade, pensa você fazendo uma projeção de volume para os próximos 24 meses, ok? Então você está aí na sua operação fazendo uma projeção de volume para os próximos 24 meses. Você conseguiu consolidar todo o planejamento de demanda da forma correta, então você construiu uma inteligência de consolidação e essa inteligência ela está feita da forma correta, tá? E, e se você for fazer uma anotação de algo que você precisa aprender é inteligência de consolidação. Isso muda o jogo. Eu vou falar mais sobre isso ao longo da aula. Então, imagina que você fez a consolidação, a inteligência de consolidação da demanda da forma correta. E você sabe qual o mix de venda dos próximos 24 meses, e agora você precisa projetar o volume de produção com uma visão mais macro ali dos problemas que você vai enfrentar, tá? Então a gente está nesse ponto. E qual é essa visão mais macro? Qual é essa visão mais macro? Pera aí, cadê o... Deixa eu perder aqui a cena da louça. A gente está trabalhando com essa visão aqui. Então, para você que é mais avançado no planejamento de produção, materiais e demanda, essa decisão pode parecer super simples, mas você vai perceber daqui a pouco que você pode estar cometendo muitos erros críticos por não ter uma inteligência de consolidação bem construída, que é a parte que eu expliquei antes. Então, o que eu vou explicar aqui não está em nenhuma teoria, é a prática ali do planejamento de produção, materiais e demanda que você precisa entender. Então, primeiro ponto, perceba aqui que a gente está olhando um horizonte de 24 períodos, tá? Então, 24 períodos.
E aqui podem ser, com certeza são meses, tá? Ou talvez semanas, você pode olhar 24 semanas também, mas entenda que são 24 períodos. Então você tem a demanda de 24 períodos, aqui você está olhando aqui o meu mouse, você tem a produção de 24 períodos, você tem a capacidade de produção de 24 períodos, que no caso aqui desse exemplo, ela é estável, então ela está com 12 mil unidades aqui estável, perfeito? Você pode ter uma produção que varia também, aqui é um exemplo de uma produção que está estável. Você tem a capacidade de produção, então é o limite máximo de produção nas condições atuais. Aqui, ó, minto, ó, capacidade de produção são 12 mil e a produção está em 11 mil. Então você está um pouquinho abaixo da capacidade de produção. Seu limite ali são 12 mil, capacidade de produção. Você tem o estoque projetado ao final de cada período e a sua capacidade de armazenagem, que é o limite de espaço ali para você poder armazenar um produto. Deixa eu vou fazer um parênteses aqui, porque esse tipo de análise, você pode quebrar a sua operação em pedaços e fazer 6, 7 análises desse tipo, entende? Talvez você tenha uma célula de produção que você pode analisar assim. Talvez você tenha uma outra parte da operação que você pode analisar desse jeito. Então, você consegue quebrar a sua operação em pedaços para fazer essa análise com mais precisão. Aqui é um exemplo, e aí isso de quebrar a operação em pedaços faz parte da inteligência de consolidação. Talvez você não consiga uma inteligência de consolidação para você olhar a sua operação como um todo. Tá? E aí você ainda precise manter a sua operação quebrada em 5, 6 partes para analisar, e analisar 5, 6 partes no processo de S&OP, num alinhamento com todos, é relativamente simples, tá? Dá tempo de avaliar. O que você não consegue é avaliar 200 itens ou 1000 itens num grupo de pessoas. Você não consegue fazer isso. Então, o que acontece aqui? Ó? Nesse exemplo, a gente adotou a estratégia ali de produção nivelada, como eu falei. A produção aqui ela está estável em 11 mil unidades. Então, produção nivelada, volume constante ao longo de todos os períodos. Eu já fiz isso no passado, adotei essa estratégia, o resultado foi fantástico, tá? Fantástico. E claro que eu tive problemas de armazenagem, tive que resolver tudo isso. E você só consegue resolver isso quando você visualiza a, a sua capacidade de produção lá para frente. Você pode falar, mas isso é simples. Não é simples, eu vejo um monte de gente cometendo erro sobre isso, um monte de gente que não consegue parar, sentar e fazer esse tipo de análise. Não consegue nem construir esse tipo de análise. Então, você precisa construir isso, porque é isso que vai te ajudar a tomar decisões corretas e vai te ajudar a sair do sufoco aí e vai te ajudar a ter mais credibilidade e entregar mais resultado. Então, produção constante. O que varia é a demanda. Okay? A demanda, óbvio que ela não é constante. Você não tem uma operação com demanda constante. Você pode até ter, tá? Existem casos de operação com demanda constante, que você isola a variação de demanda, mas eu não vou entrar nesse ponto aqui. Aí você tem uma demanda constante e aí, consequentemente, você consegue levar a sua operação ao nível máximo ali de otimização. Esse é o mundo ideal, dá para fazer isso. Você consegue criar ilhas de constância, tá? Você consegue criar isso, é possível. Mas não é sobre isso o assunto aqui hoje. Então o volume está na variação de demanda, a variação está no volume de demanda, ela não é constante, e em função disso, você vai ver que o estoque ele fica oscilando aqui ao longo do tempo. Então, o estoque, ó, 3 mil unidades, 7 mil unidades, 12 mil unidades, 11 mil, ó, pelo amor de Deus, tá? Isso você pode falar, mas isso é simples, conta de matemática. Assiste até o final, porque é como você faz isso que muda o seu resultado. Entende? É como você analisa isso. Como você toma decisão em relação a isso. É sobre isso que eu vou falar. Sobre como você toma, como você comunica, como você alinha, como você usa os 3 conceitos da forma correta. Tá? Então, o estoque ele está oscilando. 3 mil, 7 mil, 12 mil, 11 mil, 10 mil, 9 mil e assim por diante. E por que que isso é importante? Por que que isso é importante? Porque nota aqui no período 12, eu vou falar sobre isso mais para frente, tá? Deixa eu seguir aqui o script. Primeiro que no segundo período tem uma capacidade de armazenagem aqui, 5 mil unidades. No segundo período já estourou. Já estourou a sua capacidade de armazenagem. Seu estoque que podia ser 5 mil, ele já está em 7 mil unidades. Depois ele vai para 12, depois para 11. Ele fica rodando constantemente no dobro da sua capacidade de armazenagem e isso com certeza é um problema.
E você pode pensar, eh, aí começam as decisões erradas, tá, deixa eu colocar a tela inteira. Aí o que que você pensa, né, que acontece aqui no primeiro período? "Ah, vou reduzir a produção, tem muito estoque". Aqui começa a dar confusão no segundo período, espera aí, deixa eu acender a lousa. Aqui começa a dar confusão, ó, no segundo período, 7.000, "tá muito cheio" e tal. Aqui a confusão explode, porque você tem muito estoque e a sua demanda está em 6.000 unidades, então você tem muito estoque. Aí como as pessoas não têm visibilidade do que vai acontecer para frente, elas acham que aqui está explodindo o estoque, tem muito problema. Aí começa a loucura, né. Primeira decisão: "Ah, vamos reduzir a produção". Beleza, se você reduzir a produção, você vai sobreviver alguns meses. Só que aí, se você não dá visibilidade para o que está acontecendo, se você não consegue fazer esse tipo de projeção, você não consegue mostrar isso aqui, ó. Olha o que está acontecendo aqui nos períodos 11 e 12. No período 11, ó, o estoque começa a baixar, cai de 11 para 8. Depois ele cai para 1.000 unidades. Ou seja, se você tira 2.000 unidades daqui, aqui no período 12 vai faltar produto. Entende? Aqui vai faltar produto. E esse é o tipo de visibilidade que você precisa dar usando os três conceitos juntos: horizonte de tempo, tá? Granularidade do tempo e granularidade da análise. Esse é o tipo de visão que você precisa dar quando você usa os três conceitos juntos. Se você consegue dar esse tipo de visão, você consegue levar a decisão para ser tomada em conjunto. Ah, quais decisões você pode tomar, então, pensando nisso, tá? E aqui vamos entrar na explicação. Quais decisões você pode tomar? Então, ó, mas quais decisões posso tomar? E aí não é você que está tomando decisão, tá? É você compartilhando com as outras pessoas a decisão que pode ser tomada. É esse o ponto, é você com a capacidade de compartilhar. Então, primeira decisão aqui, ó, aumentar a área de armazenagem para, para suportar este estoque. Essa é a primeira decisão que você pode tomar, tá? Eu vou falar das três e eu vou falar de três decisões aqui, e aí depois eu explico sobre elas em conjunto, tá? Segunda decisão que você pode tomar, que é o que eu já falei, reduzir o volume de produção e assumir o risco de falta nos períodos 11 e 12. Isto também é uma decisão, tá? Isto também é uma decisão. Terceira decisão, avaliar a antecipação de demanda com um grupo de clientes. Também é outra decisão possível. Outra decisão possível. Eu vou te falar que eu já fiz a 1 e a 3. Isso, já fiz a 1 e a 3. A 2 nunca fiz. Porque é sempre desconfortável você chegar com a proposta de que vai faltar produto. Vai deixar de vender. Ninguém aceita esse tipo de decisão. Mas você tem que levar isso para a discussão, você tem que saber mostrar isso. Então, nos três casos, você consegue avaliar de forma simples quais serão os custos dessas decisões. Aumentar a área de armazenagem, que é a primeira decisão aqui, aumentar a área de armazenagem tem um custo. Pode ser um custo de investimento ou despesa. Você pode junto com a empresa, tomar a decisão de que todos os anos você vai viver esse tipo de problema, então vocês vão construir ou vão adquirir um espaço novo ali de armazenagem. Então isso vira um investimento, na verdade, não é que é custo é um custo, né? Só na verdade ele é um investimento, ele não é uma despesa. Ele pode ser uma despesa também. Você pode alugar a área de armazenagem durante um período aí do ano e aí colocar isso dentro da sua despesa e saber que o seu resultado, na verdade, ele é outro. Tá? Ele é pior. E área própria, óbvio que você tem que ter investimento. A área locada tem uma despesa adicional, como eu falei. E essa despesa, ela pode ser comparada, por exemplo, com um desconto na antecipação de compra de alguns clientes, que é o terceiro ponto aqui. Ó. Quanto vai aumentar o meu custo de armazenagem? Sei lá, vai aumentar em 5%, em 7%. Ah, então faz sentido eu dar ali 5% de desconto para os clientes anteciparem a demanda e eu conseguir, por exemplo,
pegar essa demanda que está no pico aqui do período 12 e diluir ela aqui ao longo desse período, ou antecipar daqui para cá, e tem vários desenhos que você pode fazer, mas você precisa saber fazer conta, você precisa, não é que você precisa fazer a conta, você precisa levar o problema para as outras áreas e estimular, influenciar as outras áreas a fazerem essa conta. Entende? As outras áreas precisam tomar decisão junto com você. O seu papel é falar que está com problema. Entende? E aí as outras áreas vão, junto com você, eh, ajudar aí a construir uma solução. E, e aí então você consegue antecipar ali o produto de algum cliente. E nem todas as operações conseguem seguir nesse tipo de decisão, tá? Tem muitas variáveis diferentes para considerar, operações com prazo de validade curto. Claro que você não consegue tomar esse tipo de decisão se você tem uma operação com prazo de validade curto. Nesse caso, nem a antecipação de estoque vai ser possível. E aí, claro, qual o ponto? Aí você tem que ir para outra estratégia. A sua produção precisa ser flexível. Se você tem uma demanda que varia e você não consegue antecipar porque você tem um problema com prazo de validade, você vai ter que trabalhar com ociosidade de fábrica durante um tempo para esse grupo de produto que você está produzindo. Ou você desenha o seu portfólio de uma forma que a fábrica está ocupada com um tipo de produto durante um período e ocupada com outro tipo de produto durante outro período. É um outro jeito de, 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 de olhar para isso, tá? Trabalhar com mix diferentes. Ou você tem, por exemplo, máquinas ociosas num período e super ocupadas no outro período, só que inverte isso, tá, com outro grupo de máquinas, e aí você mantém as pessoas da sua operação estáveis. Sei lá, você tem uma operação com 500 pessoas. Você mantém 500 pessoas, você não precisa ficar contratando e demitindo, que eu já vi essa loucura acontecer em várias empresas, tá? A loucura de contrata e demite. É maluco, é ficar trabalhando dessa forma, não funciona. Então, ou um outro exemplo, operações que atendem varejo ou pequeno cliente. E não tem concentração em poucos clientes aí para conseguir negociar uma antecipação. E o pequeno varejo, o pequeno cliente também não tem área de armazenagem suficiente para antecipar uma compra. Então tem várias particularidades de tudo isso que você precisa entender. E aí eu vou conectar lá com o começo da aula. Quando você vira um mestre da área, você começa a entender essas particularidades e você é capaz de desenhar estratégias diferentes. Atender de outra forma, desenhar estratégias diferentes. E agora, a gente vai entrar efetivamente na inteligência de consolidação. Pensa o seguinte: você tomou a decisão de antecipar a formação dos estoques, ok? E você vai seguir com a produção nivelada, perfeito? Você tomou essa decisão. Tomou essa decisão. E você fez sua análise de portfólio. Você já tem a sua análise de portfólio. Aqui é um bloco de conhecimento que eu vou ensinar isso em alguma metodologia, tá? Análise de portfólio. Fundamental você saber como analisar o comportamento da venda do produto. E aí, comportamento da venda é fácil de analisar, ver quanto vende e tal, mas não é isso. Comportamento da venda. Quais são os clientes mais importantes? Como está a concentração? Como está o preço? Tem um grupo de coisas para você analisar no seu portfólio. Eu vou ensinar isso em algum momento. E isso também é ensinado fora do Brasil, tá? Se você for tá curioso para saber, entra no site da Oliver White Americas. Você vai ver que tem um bloco dentro da metodologia do IBP, que é IBP, né, Integrated Business Planning. Você vai ver que tem um bloco ali de gestão de portfólio. É fundamental você saber fazer a gestão de portfólio. Então pense o seguinte: você já fez isso, tá? E você descobriu que o melhor formato. Eu estou entrando em inteligência de consolidação. Tá? Você descobriu que o melhor formato é dividir os produtos em 7 famílias, tá? E em 7 famílias a demanda se divide desta forma aqui que eu vou falar. Então aqui, ó, só vou colocar aqui a decisão. Perfeito. Sua decisão foi antecipar a formação dos estoques e seguir com a produção nivelada. Ok? Essa foi a decisão que você, em conjunto com outras pessoas, você tomou. Perfeito?
Então você já tomou essa decisão. E você fez uma uma análise do seu portfólio de produtos e o foi melhor formato, melhor formato e a melhor, vou usar o nome certo, a melhor inteligência nossa senhora, tô ruim de digitar, hein, de consolidação, consolidação, consoli esse cedilha, gente, é visualizar com 7 famílias, ok? Esse foi o melhor agrupamento, perfeito? Eu coloquei 2 pontos aqui, vou colocar um ponto aqui, perfeito? E aí, onde você chegou, tá? Aqui, não dá pra ver nada, né? Aqui, ó. Então vamos lá, gente, ó. Olha como aqui vai ficar fora da tela, mas eu vou correndo aqui para ficar mais fácil. Então vamos lá, aqui você começa a entender, isso aqui é mágico, tá, gente? Aqui você começa a entender é, a inteligência de consolidação, tá? Se você tem um mix de demanda com é, uma estabilidade ali relativa, você não precisa fazer a projeção de demanda com o detalhe do item, tá? É importante você entender isso. Projetar a demanda por item não vai fazer nenhuma diferença no seu resultado. Então coloca isso na cabeça. Por isso que a inteligência de consolidação é importante, tá? Você chega num nível ali que 7 famílias de produto nesse caso. Você não precisa abrir o detalhe do item, porque isso não vai fazer diferença no resultado. Esse é o ponto, tá? Então a granularidade nível item não vai gerar nenhum valor, ou vai gerar um valor tão mínimo ali que não faz sentido, tá? Então, nessa inteligência de consolidação, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. O mix de demanda ele varia em determinados períodos, né? Então você tem aqui é, aqui é o percentual, tá? Então, no período 1, a família 1 representa 18,2% aqui dessas 8 mil unidades. Família 4, 27,3%. E aí esse mix ele vai variando ao longo dos períodos, tá? Ele vai variando. Esse mix aqui de demanda vai variando ao longo dos períodos. Você pode chegar na mesma conclusão quando você estiver analisando a sua operação. Então a demanda varia em determinados períodos. E aí, pegando o exemplo da família 2, tá? Que tem muita concentração de demanda nos períodos 10, 11 e 12. Então família 2 tem muita concentração de demanda nos períodos 10, 11 e 12. Olha que interessante isso aqui, ó, porque ó, era uma família que ficava aqui ó, com 2% do volume, e aqui 10, só que aqui ó, ela vai para 22, 18, 27. Tá? Então, isso pode ser um problema e a gente vai entender melhor agora olhando a necessidade de produção. Vou fazer mais uma abertura aqui para você entender. Olha como essa inteligência é fundamental. Isso aqui dá um resultado. Se você sabe fazer isso direito, o resultado aqui é fantástico, tá? Aí o que, que tem aqui, tá? Olha a importância destes quadros e a importância. Nossa, isso aqui é surreal. Olha o problema que você tem, tá? Se você não faz uma inteligência de consolidação correta. Perceba que a gente olhou anteriormente agrupado. Agora a gente fez uma inteligência de consolidação, perfeito? Abriu em 7 famílias e a gente está avaliando o que acontece nessas famílias. E estas visões você consegue levar para uma reunião de alinhamento sem nenhum problema. É totalmente possível, possível levar esse tipo de inteligência. E aí aqui começa o problema, tá? Você fez uma abertura. E aí você lembra, né? Na visão anterior, aqui em cima, ó, nossa capacidade de produção ela estava em 12 mil unidades, perfeito? 12 mil unidades. E aqui a gente começa a ter um problema, porque você tem uma concentração muito alta
lá na família 2, aqui a demanda, ó, a demanda sai ali de, ó, 700, 660 unidades, 960, 240, 200, 160, para 2.640, 2.524, 860, perfeito? Então você tem um problema seríssimo aqui, seríssimo, tá? E a gente estava estabilizando ali a produção em 11.000 unidades, né, na verdade, ao longo do período, tá? A gente projetou, encontrou um problema de área de armazenagem, a gente decidiu resolver esse problema antecipando a produção. Mas a inteligência de consolidação, ela não conseguiu mostrar o problema da família 2, que é o que eu estou mostrando aqui para você, e eu vou explicar. Então, olha como é maluco, tá? A forma que você consolida os dados te leva para um resultado diferente. E aí a forma que você consolida os dados vai te fazer um profissional com credibilidade ou um profissional que não tem credibilidade. Entende? Isso precisa ficar claro, você precisa assistir essa aula e voltar aqui, até você entender esse bloco que eu estou explicando aqui para você. Então, aqui começa o problema, como eu falei, né? A inteligência de consolidação não conseguiu pegar esse problema da família 2, tá? E aqui, olha o problema. Essa família, ela tem capacidade de produção de 1.000 unidades, perfeito? Ela está lá com 1.000 unidades de capacidade de produção. E você já está produzindo 1.000 unidades aqui, ó. Perfeito? Sua produção já está em 1.000 unidades, tá? Mesmo estando em 1.000 unidades, olha o problema da demanda da família 2. 727, 700, 660, 1.440, 1.680. Família 2 vai faltar aqui, ó, nos períodos 5 e 6. Vamos ver se isso aqui está no... Isso, ó, eu estou explicando aqui, já estava no script. Então vai faltar, tá? Períodos 1, 2, 3 e 4 você não tem problema nenhum, períodos 5 e 6 já vai faltar. E do período 11 em diante, você tem um problema gravíssimo aqui, tá? Gravíssimo. E operar com uma família de produto no limite da capacidade é pedir para você ter problema. Com certeza, em algum momento o equipamento vai ter problema, vai dar confusão, enfim, você vai ter problema. Então, percebe que a decisão aqui, ó, quando você mudou a visão, tá? A decisão aqui ela já começa a ser diferente. Não faz o menor sentido você buscar área de armazenagem. Entende? Não faz o menor sentido você tomar a decisão anterior, tá? O primeiro problema que você tem que resolver é a restrição de capacidade da família 2, entende? Porque você não vai conseguir antecipar a produção da família 2. Você conseguiria antecipar a produção no bloco como um todo, porque você tem um problema lá na frente, entende? Que você fez uma consolidação diferente. Mas você não consegue antecipar a família 2. Você antecipar o estoque de outras coisas, que não faz sentido. Então você tem que resolver. O primeiro problema que você tem que resolver, na verdade, é a restrição de capacidade da família 2. E aqui você pode ter diversas opções, tá? Você pode resolver contratando pessoas. Eu não sei o tipo de operação que você tem na mão, mas pode ser contratando pessoas, terceirizar o volume para uma empresa parceira, aumentar o preço dessa família para conter a demanda, porque você não vai resolver o problema. Olha que você vai passar. Pegar aqui ó, a parte vermelhinha aqui, ó. Você vai passar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 períodos com falta de produto. Não faz o menor sentido você conviver com esse tipo de problema. Você vai perder um monte de clientes, os clientes vão ficar insatisfeitos, você vai ter problema. Então, é muito mais fácil, aqui no começo do período, você identificar esse problema, decidir em conjunto, aumentar o preço dessa família e ponto final. Você não tem muito o que fazer. Você não tem muito o que fazer. Ou se na sala ninguém conseguir tomar decisão, você tem que influenciar as pessoas a seguinte decisão. Tá bom, então estamos de acordo que a partir do período 11 este produto vai faltar por 14 períodos. E o nível de serviço vai ser ruim, os clientes vão reclamar, a gente vai perder um monte de cliente. Entende? A decisão que está sendo tomada ali em conjunto, você tem que levar para esse tipo de decisão. Então, você tem que resolver a restrição de demanda. E aqui eu vou finalizar o tópico, tá? Eu estava falando sobre granularidade, sobre a junção de tudo isso. Dá para fazer dezenas de exemplos, tá? Dezenas de exemplos assim. Você tem com certeza, deixa eu ficar em tela inteira aqui. Com certeza, tem um tipo de operação com particularidades, tá? Várias particularidades.
ir lá para pegar a sua operação também, usar como exemplo, fazer esse tipo de análise. E aí agora cabe a você olhar para os níveis que eu mostrei lá nas 3 pirâmides da aula anterior, quando eu comecei a mostrar os exemplos sobre planejamento de produção, você tem que definir qual vai ser a sua granularidade da análise, como isso vai entender como isso vai ajudar você a economizar tempo, tá? Facilitar a sua tomada de decisão. Essas decisões que eu mostrei aqui você vai tomar decisões corretas, entende? Você vai influenciar a empresa a tomar decisões corretas. E aí você pode pensar: "Ah, mas eu então vou fazer tudo no detalhe do item". Você pode até fazer, tá? Eh, que aí você vai ver as projeções aqui certinho, item a item e tal, mas não é a forma mais inteligente, tá? Você vai, você não vai conseguir direcionar a empresa na direção certa fazendo avaliação por detalhe do item, tá? Consolidar, direcionar a decisão é um dos papéis mais importantes de quem realmente entrega resultado no planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento, tá? É um dos papéis mais importantes, tá, de quem entrega resultado nessas áreas. E agora, eu vou falar sobre o cruzamento ali entre horizonte, deixa eu beber uma água, sobre horizonte e granularidade, tá? Eu vou ficar maior aqui, talvez eu fique maior por mais tempo. Então, você assistiu até aqui, é, assiste até o final, tá? É o desafio aqui. Assiste até o final. Faz 1h02 que eu tô falando aqui, e você precisa fazer a outra parte, aí, que é assistir até o final. Você só precisa fazer isso. Tão simples quanto isso. E eu vou cruzar agora horizonte com granularidade, tá? E nesse momento, você precisa entender um ponto crítico, tá? Planejamento de produção, materiais, demanda é muito complexo, tá? E trabalhar com essa complexidade não é algo simples, tá? Conseguir manter toda a rotina das áreas, ao mesmo tempo tomar decisões com um horizonte maior, meses ou anos, isso exige muito, muito trabalho da sua parte. Eu dei os exemplos aqui das análises, construção de inteligência de consolidação, enfim, como você faz esse tipo de análise. E aqui entra a importância de entender como horizonte e granularidade devem trabalhar juntos, tá? Quando a gente pensa em uma operação complexa com necessidade de olhar a médio prazo, isso tem que trabalhar junto, tá? Muitos profissionais erram ao tentar olhar para o detalhe. Eu já falei sobre isso várias vezes. O detalhe ali é olhar mais granular. Mesmo que isso não traga nenhum benefício ali que você consiga medir, tá? Muitos profissionais querem olhar o detalhe em todos os horizontes de tempo possíveis, tudo com detalhe do item, da máquina, ou ter a visão de todos os materiais, e isso não é inteligente. Isso não é inteligente. Não é a forma mais eficiente de fazer o trabalho, tá? Não é a forma mais eficiente. Não é a forma. Se for fazer um paralelo, tá? Você não precisa saber, por exemplo, você colocou no GPS, ali no Waze, no Google Maps, qualquer GPS que você usa. Você não precisa saber em qual segundo de tempo você vai estar na quinta rua que você vai passar. Você não precisa desse dado aí. Isso não vai fazer diferença no resultado. Você tem que saber o caminho, saber onde virar, saber o tempo ali que você vai demorar para chegar no local, saber se vai ter trânsito e tudo mais. Então só que você não precisa saber o detalhe. E você deve se perguntar, mas o detalhe ele não ajuda a entregar mais resultado? E ó, eu estou voltando aqui, tá ficando um pouco confuso, né? Tenho certeza. Mas onde eu estou chegando aqui? Eu estou abrindo um ponto para você entender como é importante ter inteligência de consolidação e por que você não precisa olhar o detalhe. É essa a conclusão que você vai chegar ao longo dessa parte aqui da aula. Por que é importante ter inteligência de consolidação e por que você não precisa olhar o detalhe. 2, 1. Então agora eu vou colocar alguns gráficos aqui para a gente entender com clareza isso que eu estou falando, tá? Para a gente entender com clareza o que acontece quando você não avalia e não faz a inteligência de consolidação da forma correta. Vou colocar dois gráficos aqui, vou colocar um primeiro. Vamos respeitar a ordem aqui da explicação, né? Vamos gráfico primeiro.
O que a gente tem nesse opa, primeiro eu preciso colocar a cena da lousa, né, para você poder ver o que está acontecendo, senão você não sabe o que está acontecendo. Então, o que você tem nesse primeiro gráfico aqui, tá? Pensa o seguinte, se você tivesse vou tomar um café aqui antes. Se você tivesse no seu portfólio de produto 200 itens, tá? E você estivesse fazendo uma projeção destes 200 itens, uma projeção de demanda para o próximo mês, então não é um horizonte tão longo, para o próximo mês, uma projeção de demanda, no detalhe de cada um destes itens, tá? Então, essa é uma projeção de demanda que você faz. E a outra projeção de demanda do outro lado, você faz do faturamento total da empresa. Então, a empresa vai faturar, por exemplo, 48 milhões de reais aí no próximo mês, tá? Faturamento total. Com certeza, a assertividade, quando você olha o faturamento total, é muito maior do que a assertividade quando você olha nível item. E é exatamente isso que está aparecendo aqui nesse gráfico. Então, quanto maior o nível de detalhe, menor é a acuracidade, mais ela vai caindo. Então, quanto menor o nível de detalhe, maior é a acuracidade. Então, coloca isso em mente, tá? Coloca isso em mente. Mas você vai errar se você entrar muito no detalhe. Aí você tem que entender se o detalhe está gerando valor ou não. Esse é um ponto. Eu vou colocar um outro gráfico aqui abaixo. Outro gráfico, deixa eu deixar ele do mesmo tamanho. O que tem nesse outro gráfico aqui, tá? Aqui é o cruzamento entre acuracidade, ok? E horizonte de tempo. Então, o que acontece aqui? Quanto mais longo é o horizonte, então se você está hoje tentando prever a demanda para daqui a 12 meses, por exemplo, menor a sua curiosidade fica menor, tá? Menor é a sua curiosidade. Quanto menor o horizonte, então se você estiver querendo prever a demanda do próximo mês ou da próxima semana, maior é a chance de você acertar, tá? E aí qual o problema, tá? Pensa o seguinte agora, imagine esses dois gráficos juntos. Imagine esses dois gráficos juntos. Estou falando de inteligência de consolidação, tá? Imagina os dois gráficos juntos. Uma projeção para 12 meses, tá? Uma projeção item a item para os próximos 12 meses. Você está unindo os dois fatores que mais aumentam as suas chances de errar a projeção: nível do detalhe e horizonte maior de tempo. Com certeza a sua projeção vai ter um monte de problema aí de assertividade, tá? E qual que é a conclusão que a gente chega até aqui? Qual que é a conclusão que a gente chega até aqui? É o seguinte: quanto maior o horizonte de tempo, menor a chance de você acertar algum número se a granularidade for muito alta, tá? E aí lembra do que eu falei lá sobre família de produto, quando a gente abriu em 7 famílias. Tá? Aquilo é uma inteligência de consolidação. Você não pode olhar só o todo e, da mesma forma, você não pode olhar o detalhe dependendo do cenário que você está avaliando. E os três conceitos surgem justamente para isso. Para você conseguir definir, ah tá, agora eu estou neste horizonte de tempo, eu vou fazer isso. Ah, agora eu estou nesta granularidade de tempo, então eu vou fazer isso. Ah, agora eu estou nesta granularidade de dados, então eu vou fazer isso. E é para isso que servem esses três conceitos. E aí, vou trazer alguns exemplos aqui. Planejamento de capacidades, tá? Saber o quanto será produzido de cada item nos próximos 6 meses vai te ajudar de alguma forma? Isso vai te ajudar? Com certeza, a partir de um certo momento, essa informação ela vai estar muito imprecisa e você vai gastar muito tempo tentando projetar um número que é impossível de acertar. E aí você precisa construir as inteligências de consolidação para você fazer o seu planejamento de capacidades. Claro que no dia a dia ali, você está olhando o que vai acontecer hoje, amanhã, próxima semana, talvez próximas 2 ou 3 semanas, você tem que ter o sequenciamento detalhado, né? Porque você está fazendo promessa de entrega e tudo mais. Mas quando você olha um horizonte maior, não faz sentido você olhar o detalhe. Você tem que ter uma inteligência de consolidação. E aí um outro exemplo, tá? Para planejamento de materiais, vale exatamente o mesmo pensamento. Se você faz uma projeção de 12 meses do consumo de todos os materiais com base no plano de produção, será que você precisa desse nível de detalhe? Você vai investir tempo para projetar um número que vai mudar completamente? Não tem uma outra forma de fazer isso sem muito investimento de tempo?
Com certeza tem. E isso é inteligência de consolidação. Se você faz a inteligência de consolidação da forma correta, você vai fazer essa projeção com muito mais facilidade. E aí, por isso que é importante, tá? Deixa eu ficar maior aqui, porque essa parte eu vou explicar. Por isso que é importante saber quando avaliar o nível de detalhe, que é o que eu falo aqui, maior granularidade. É importantíssimo para você que quer entregar resultados e crescer profissionalmente, tá? Você fala, mas não quero entregar resultado. Você tem que entregar resultado para você crescer profissionalmente. O seu crescimento é o conjunto do resultado que você entrega, mais a sua capacidade de influenciar, comunicar e liderar. Essas quatro coisas juntas, tá? Você tem que ter isso em mente. E muitos profissionais erram isso e acham, tá, que fazendo projeções longas, com níveis de detalhe ali no extremo, eles estão entregando algum resultado, mas na verdade eles estão só perdendo tempo, tá? Então não cometa esse erro, isso vai custar muito caro na sua entrega de resultados e você vai ser uma pessoa que está ali só na execução, na execução. Você nunca vai se transformar num líder, num executivo, em alguém que está direcionando. Então, a partir do momento que você deixa de entrar no nível do detalhe desse jeito, executando as coisas, você consegue abstrair um pouco, olhar um pouco de cima e influenciar a tomada de decisão. Coloca isso na cabeça. E aí eu reforço, tá? Que horizonte e granularidade são extremamente importantes para você, tá? Extremamente importantes. E eu vou fazer um comentário aqui. Ah, mas como eu faço isso direito? Como eu faço isso direito? Tem um método que é o método LBP, lista base painel. Isso te ajuda a, te ajuda não, isso resolve a sua vida na hora de você estruturar aí os três conceitos juntos, tá? Horizonte de tempo, granularidade do tempo e granularidade da análise. Lista base painel vai ajudar você a resolver esse tipo de problema, na verdade vai resolver esse tipo de problema para você, tá? E vamos ver onde eu estou aqui. Deixa eu falar alguns recados importantes aqui ao longo da aula. Deixa eu ver onde que falta aqui da aula. Falta um pedaço, um pedaço. Deixa eu dar alguns recados aqui antes de entrar nessa outra parte. Clique em gostei, compartilhe o conteúdo, segue o canal, enfim, faz tudo que for necessário. Eu tenho certeza que vou reforçar um ponto. Se você assistir até o final, isso vai mudar com certeza o seu resultado, a sua forma de entregar resultado, a chance de conseguir entregar resultados, se você aplicar isso na sua rotina, isso com certeza, tá, vai resolver. Já falei, se inscreve no canal. Se você se inscreve no canal, tem mais pessoas que vão buscar ali, que estão buscando o mesmo conhecimento, isso vai chegar para mais pessoas. Tem muita gente que não tem condições, isso pode ser o seu caso, inclusive, de comprar um treinamento ali de 20, 30, 40, 50 mil reais. E o acesso a esse conhecimento pode mudar a jornada desses profissionais. E então, compartilha, se inscreve para isso chegar para mais pessoas, tá? Isso vai ajudar mais pessoas com certeza, tá? E aí dando continuidade, e por que que esse assunto, tá, é uma oportunidade para você, tá? O que que você tem a ver com tudo isso? Primeiro ponto, tá? Que se você assistiu a aula, eu vou tirar esse café daqui porque eu sou mestre em trombar a mão assim e derrubar café, já derrubei aqui uma vez. É, primeiro que se você assistiu a aula até aqui, você já é um profissional muito diferenciado, tá? Muito diferenciado. Se você anotou o que eu falei, se você pensou e quer aplicar isso, você é mais diferenciado ainda, tá? Saber estes conceitos é o primeiro passo para você conseguir estruturar o seu trabalho e começar a ser um profissional de referência que sabe por que está tomando algumas decisões. Você tem que saber por que você está tomando algumas decisões, por que você está decidindo ir naquela direção. E conhecer esses três conceitos vai fazer isso, tá? E você precisa dar alguns passos para que isso se transforme numa oportunidade de crescimento profissional para você, tá? É, e, e você já sabe os três conceitos. Você já sabe os três conceitos que eu falei até aqui, já entendeu, já expliquei, já tem um pouco mais de profundidade sobre isso. Você precisa entender a partir de agora, tá? Como que eu integro tudo isso? Esse é um próximo passo, né?
que eu conecto tudo isso? Como eu crio os processos dentro da empresa para que as outras áreas participem das tomadas de decisão nos horizontes corretos, tá? Como eu construo o que eu já falei, lista, base, painel, que suportem tudo isso. Como eu construo isso, tá? E aqui vou trazer um comentário muito importante, tá? Mas muito importante. Vou ver se eu consigo ficar de frente aqui. Vou olhar um pouco para o lado para seguir o script, porque eu já falei algumas vezes aqui, eu escrevo a aula inteira porque eu paro, penso que você precisa saber o que é importante você saber para que você tenha uma aula que absorva conhecimento de verdade. Aqui é um comentário muito importante, tá? Lista, base, painel, isso, eu não sei nem se está no script, isso que eu vou falar. Essa parte não tá, mas eu vou falar. Esse modelo, ele é usado pelas maiores consultorias do mundo para resolver problemas, tá? Maiores do mundo. A McKinsey, que tá ali entre as tops, se não for a maior, usa esse conceito, lista, base, painel. Para resolver qualquer problema. Problema de precificação, problema de capacidade, planejamento de materiais, qualquer problema usa esse conceito, tá? E isso me transformou em um profissional muito diferenciado. Eu lembro claramente, tá? Claramente de um ponto, eu estava num processo seletivo e era voltou? Eu bati aqui no microfone, acho que eu desliguei ele. Tá funcionando normal aqui. Normal. Então, era para liderar uma operação. Bati aqui ele desliga. Funcionando. Tá funcionando. Vamos tentar. Vamos ver se funciona agora, se continua. Então, por que isso mudou? Por que isso me transformou como profissional? Me transformou num profissional muito diferenciado. Eu lembro claramente que eu participei de um processo seletivo em uma operação que era para liderar planejamento de produção, materiais de demanda em 9 fábricas no Brasil. E a pessoa que estava me selecionando era um consultor ali com experiência em dezenas de grandes empresas. Um profissional fantástico, tá? Fantástico. E eu estava extremamente inseguro nesse processo seletivo, porque, de novo, 9 fábricas, era operar uma marca super importante, enfim, operação complexa, tal. E esse consultor, ele me mandou uma pergunta extremamente aberta. E pergunta aberta é difícil de responder se você não tem a estrutura da solução do problema na sua cabeça já montada, né? E aí o que ele me perguntou, tá? Por onde começar ao organizar o planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento? O que você faria? Tá? Essa foi a pergunta. E voltou. Tá difícil esse microfone aqui, hein? Tá falhando. Segurar ele aqui até o final. Então, qual foi eu lembro da minha insegurança no processo seletivo, tá? Eu tinha que responder uma pergunta extremamente aberta, difícil de responder, que é por onde você começa a organizar o planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento. Essa era a pergunta, tá? E a minha resposta foi LBP, lista, base, painel. Isso baseado na minha experiência, não tinha embasamento nenhum teórico, era experiência, porque eu já tinha resolvido vários problemas assim, lista, base, painel. E aí, lista, base, painel envolve esses três conceitos também.
horizonte de tempo, granularidade do tempo e granularidade da análise. E para minha surpresa, tá, a resposta que eu dei era exatamente o que aquele consultor estava implementando naquela empresa. Exatamente, tá? Sem tirar nem pôr, era exatamente o que ele estava implementando. Então, pensa o nível de credibilidade que eu tive. Por que eu passei naquele processo seletivo? Porque eu respondi exatamente com a metodologia que entrega resultado no planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento. E passei no processo seletivo, né? Oportunidade incrível de liderar o planejamento em 9 fábricas ao mesmo tempo, enfim, time espalhado no Brasil, construção de time, enfim, oportunidade fantástica para a experiência. E aí depois eu fui entender que era este o método utilizado pelas grandes consultorias do mundo para a solução de problemas complexos. E aí depois eu ainda entendi que, que o método que eu usava, ele tinha sido tropicalizado, né? O pessoal fala que quando você traz alguma coisa para o Brasil, você está tropicalizando ele. Então ele estava tropicalizado. Por quê? Quando você olha para uma consultoria, ela tira uma fotografia do problema utilizando esse método. Mas quando você olha para as áreas de planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, você precisa acompanhar o filme para você conseguir tomar a decisão correta. Você tem que acompanhar o filme, tá? Para você ter decisões mais assertivas. Não tem como você tomar decisões olhando só a fotografia ali do momento, porque você vai tomar a decisão errada. Essas áreas são extremamente dinâmicas, tá? Extremamente dinâmicas. E você com certeza multiplica suas chances de crescimento por pelo menos 10. Se você conhece isso, se você entende esses conceitos e faz o método lista, base e painel. Você vai multiplicar por 10 as suas chances de crescimento, você com certeza vai ser um profissional diferenciado. E aqui nesse ponto, tá? Eu vou fechar essa é a parte final da aula. Eu vou fechar. Deixa eu ver se é a parte final. Não, vou falar, tem mais coisas aqui para falar. Tem mais coisas. Deixa eu ver se vai funcionar esse microfone aqui. Se eu soltar aqui, tá funcionando? Tá funcionando. Vou tentar assim. Vou tentar assim, vou ficar só olhando para cá para ver se ele mantém. Ele tá com um mau contato aqui esse microfone. Depois eu vou arrumá-lo. Então vamos lá. Falei que eu passei no processo seletivo e o que acontece, tá? É, ok. Você você também está num processo seletivo, e você está com problemas aí na sua operação e, e precisa resolver algum problema, tá? Precisa resolver alguma coisa, você está com dificuldade, não consegue entregar resultado, enfim. Você tem várias opções, tá? Várias opções. A primeira delas, na verdade você tem duas opções. A primeira delas, e eu falo isso em todas as aulas também. A primeira delas, você convive com o problema e fica reclamando que planejamento é sempre bagunçado, enfim, sempre uma zona, você nunca vai conseguir resolver. Essa é a primeira escolha, opção ruim, péssima, né? Óbvio que se você fizer isso, você não vai crescer e se desenvolver. E por que eu estou falando isso? Porque até aqui você aprendeu sobre este conceito. Pensa que assiste a aula 6 também, tá? Assiste a aula 6 e a aula 7, aqui é essa aula de agora. Aí você aprendeu sobre esses conceitos, tá? Então você está com um problema aí na sua operação que você precisa resolver. Primeira opção é essa, né? Convive com o problema e fica reclamando. Isso não vai te ajudar a crescer profissionalmente, com certeza não vai. E aí o outro ponto é desenvolve um projeto olhando horizonte de tempo, granularidade de tempo, granularidade da análise, para você conseguir resolver os problemas mais críticos. Você já percebeu que você tem ouro nas suas mãos aqui para você conseguir tomar decisão e resolver os problemas. Isso é ouro. Metodologia é ouro. Isso vai te ajudar a resolver problema. Por quê? O que esse tipo de conceito ajuda você? Onde ele ajuda você? Ele ajuda você na construção dos indicadores certos, tá? Porque você pegou lá horizonte de tempo, granularidade de tempo e granularidade da análise, construiu lista base painel, você tem visibilidade de tudo.
Nada foge do seu controle. Nada, nada, nada. Você tem visibilidade de tudo, absolutamente tudo. E aí você consegue construir os indicadores certos, mostrar onde estão os problemas, você consegue convencer as pessoas de que estes são os problemas que precisam de solução. Lembra do exemplo que eu dei lá anteriormente sobre, acho que era a família 2 que estava com um problema de capacidade de produção. Você consegue convencer as pessoas de que esse é o problema porque você passa a dar visibilidade. Você mostra com clareza de onde vêm os grandes impactos negativos. Fica evidente, você consegue analisar a demanda, consegue analisar a capacidade de produção, analisar a necessidade de materiais, alinhar toda a empresa na mesma direção e várias outras coisas que você consegue fazer a partir do momento que você tem tudo isso conectado, que você entende os conceitos e que você tem tudo isso conectado. E aí eu vou além, tá? Vou além, você desenvolve o projeto e implementa esse projeto, entrega resultados e colhe muitos benefícios fazendo isso. Então esses conceitos te levam a isso. E aí um lembrete, tá, do que eu falei lá no começo da aula. Tem 5 categorias, tá, 5 níveis de profissional dessa área. Caiu de paraquedas, iniciante, aprendiz, profissional e mestre. E para isso que você precisa entender que existem 2 tipos de profissional entre estes aqui, tá? Existem 2 tipos. Eu já falei sobre uma escolha, conviver com os problemas ou desenvolver um projeto e implementar o projeto. Isso é uma escolha sua. Claro que você precisa ter conhecimento para fazer isso, mas é uma escolha sua, perfeito? E tem 2 grupos de profissional que você pode estar em esses 2 grupos. Um que é onde as pessoas mais reclamam. Ah, eu ganho pouco, essa área paga mal, não sou reconhecido. É porque você é um simples criador ali de ordem de produção, apontador de produção, e sem demérito nenhum em relação a essa profissão. Ela precisa existir. Mas o ponto é que você precisa entender onde você está e por que isso está acontecendo com você. Entende? Você tem que entender isso, onde você está. Por que que a minha remuneração é baixa? Então, é um simples criador ali de ordem de produção, tá? Um iniciante, ou você é um profissional completo que resolve os problemas de forma estruturada. Entende? Que é o que eu falei antes. Aí, se você conhece os 3 conceitos, faz lista, base e painel, você se transforma num profissional completo. Voltou, voltou. Vou segurar aqui que está com mau contato. Então, e você é, pode ser um profissional completo que resolve os problemas de forma estruturada, entende? E aí você me pergunta, mas quanto ganha um profissional completo que resolve os problemas de forma estruturada? Um não líder pode ganhar até 15 mil reais, talvez 18 mil reais, dependendo da empresa, tá? Um especialista ali de SNOP, especialista de planejamento de materiais, pode ganhar isso. Se você vai para a posição de liderança, dependendo do nível que você tá, 50 mil reais por mês, 30, 40 mil reais por mês. E aí, de novo, você tem que ser um profissional completo e consultores também podem ganhar muito se eles conseguirem entregar projetos completos ali para as empresas. Em algum momento, em alguma aula, eu vou trazer uma tabela ali de cargos e salários, o conhecimento que você precisa ter, que nível você tem que estar em cada um desses pontos, tá? Para você entender. Mas você pode pensar, ah, eu não tenho como aplicar estes 3 conceitos. É um engano enorme esse, tá? Porque eu já passei por várias operações e em todas as operações a solução dos problemas estava na aplicação desses 3 conceitos, tá? Em todas é possível aplicar. Absolutamente todas. Você consegue aplicar esses 3 conceitos. Claro que cada operação tem uma particularidade, tem um jeito diferente ali de olhar. Você tem uma operação que, que o eu já estive numa operação em que o menor, o menor nível de granularidade que eu podia olhar eram equipamentos por tamanho, tá? Então eu olhava pequeno, médio e grande, isso resolvia a minha vida. 90% das discussões de capacidade de produção olhavam dessa forma, máquina pequena, média e grande. E tinha uma outra operação que eu tinha que olhar a capacidade de produção com o detalhe da capacidade por ferramenta. Então, eu tinha que olhar a granularidade ali da ferramenta para não ter problema com capacidade de produção por sazonalidade, né? Espera que eu vou espirrar aqui.
Então, tem 2 exemplos aqui, tá. 2 exemplos não, falei um exemplo. Tem outro exemplo que não, dei 2 exemplos, na verdade. Um de ferramenta e o outro de operação que eu conseguia separar por máquina. Então, você consegue em todas as operações trabalhar com base nestes 3 conceitos. Então não pensa que é impossível aplicar, eu garanto para você que é possível, garanto que se você conseguir implementar, isso vai te colocar em outro nível como profissional. E eu vou encerrar a aula aqui, e desculpa aí os problemas aqui de conexão aqui do microfone, vou resolver. E muito obrigado para você que acompanhou até o final, você com certeza já é um profissional diferenciado, com certeza. Muito obrigado. Nos vemos na próxima aula. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.